Olá a todos meus amigos que estão acompanhando mais um vídeo neste canal. Hoje estamos no quarto vídeo abordando o mesmo tema, tempestade. E hoje vamos ver que a tempestade ela é algo democrático. A tempestade vem para todos, para o rico e para o pobre, para o justo e para o ímpio. Nós vimos nos vídeos passados que os discípulos estavam na obediência e enfrentaram a tempestade, mas eles não afundaram porque eles estavam com Jesus. E depois vimos que o profeta Jonas, ele enfrentou a tempestade e ele afundou. Foi parar nas entranhas de um grande peixe e levado para o mais profundo dos mares, porque Jonas estava na desobediência. E eu e você estamos aonde? Na obediência ou na desobediência? E vamos ver aqui o que Jesus disse no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Primeiro ponto, Jesus está falando todo aquele que ouve as minhas palavras, só que não basta só ouvir, aqui diz, e as pratica. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, mas também temos que praticar o que Jesus ordena. Quando Jesus disse para os discípulos, ide para o outro lado, os discípulos pegaram o barco prontamente e partiram para o outro lado. Enfrentaram a tempestade, sim, mas chegaram do outro lado. Quando Deus disse para Jonas, vai para Nínive, e Jonas pegou o barco para ir para Tarsis, ele desobedeceu e acabou afundando, porque os discípulos, eles ouviam as palavras e as praticavam. Jesus disse, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E você é uma pessoa prudente? Está edificando a sua casa em Deus? Porque ouvir a palavra de Deus e a praticar é quando você ouve que tem que ter um namoro santo, sem fornicação, e você obedece. É quando você ouve que não deve adulterar e você não adultera. Quando você ouve que não pode mentir e você não mente. Você está o quê? Ouvindo a palavra de Deus e está praticando. Você é uma pessoa prudente. E o versículo 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui a Bíblia diz que na casa do prudente veio tempestade, só que essa casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Mas em contrapartida, o versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Em contrapartida, o oposto, está o insensato, que também ouve a palavra de Deus, mas não pratica, que nem Jonas. Ele ouvia Deus, mas ele não praticava. A pessoa que ela ouve que não deve mentir, mas mente, que não deve enganar, mas engana, que não deve fornicar, mas fornica, que não deve adulterar, mas adultera, que não deve se entregar a bebida, a pornografia, a jogatina, mas a pessoa se entrega a tudo isso. Ela é uma pessoa insensata. Ela ouve, ela está na igreja, ela conhece a verdade, só que ela não pratica. E o que acontece? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus disse, e foi grande a sua queda.
A mesma tempestade que veio sobre a vida do prudente veio sobre a vida do insensato. A diferença é que o prudente estava na rocha, estava em Jesus, ele praticava a palavra, e o insensato estava na areia, ele não praticava a palavra, e foi grande a sua queda. Assim como os discípulos, eles obedeceram o ide de Jesus e chegaram do outro lado, por serem prudentes. Assim o profeta Jonas ouviu o ide de Deus, mas não chegou do outro lado. Ele chegou ao fundo do poço por uma baleia para depois se arrepender, mas ele não precisava ter passado por isso, porque ele era rebelde. Então eu e você, nós temos que ter o que? A nossa casa firmada na rocha. Nós temos que ter a nossa casa firmada em Deus. Não basta ir para a igreja, tem que ouvir a palavra e praticar. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração, falando sobre tempestade. E saiba que você ouviu essa palavra, agora pratique ela, para você ser uma pessoa prudente, e que o Senhor te ilumine e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre si a tua luz e te dê a paz, em nome de Jesus.